Então, vamos falar de trajetória literária no teatro com a dramaturga Isis Baião, piauiense, viu? Que nasceu em Minas, mas que reside desde criança aqui no Piauí, a família toda no Piauí, morou no Rio e voltou para Teresina. E ela fala sobre sua trajetória e também um pouco mais sobre seu processo literário. Acompanhe com a gente. Quadro Personalidade. A partir de agora, vocês vão acompanhar a estreia no Insight TV do quadro Personalidades. E para isso a gente escolheu a Isis Baião, que é o principal nome hoje do Piauí nas artes dramáticas em produção, né, de textos teatrais. Em 2018 ela comemora 40 anos nessa área. A Isis também é jornalista, nasceu em Minas, veio para o Piauí bem jovem, viu? 3, 4 anos. E também passou uma temporada de vida no Rio de Janeiro. É por isso que a gente conversa sobre esse mundo que você ama tanto. Isis, o teatro te inspira de muitas formas. Como é que é chegar, né, a produzir tanto hoje? O teatro, para mim, Ivanildo, é uma coisa de sempre. Eu não sei de onde vem isso. Talvez uma pessoa, um espírita, diga que vem de outras vidas. Porque eu comecei a me apaixonar por teatro antes de ver teatro. Eu lia teatro. Antes de ver teatro, eu lia teatro. Inclusive antes de ir para o Rio de Janeiro, ainda em Teresina. Exato. Ainda em Teresina, eu mandava buscar livros. Tinha um posto do Correio que chamava assim, reembolso postal. Acho que não tem mais isso hoje. E eu mandava buscar os livros no Rio, nesse reembolso postal. Então, eu acho que o teatro na minha vida aconteceu assim, eu não sei muito bem como. Agora, escrever para o teatro, na verdade, eu já era jornalista quando eu comecei a escrever para teatro. Um dia uma amiga disse assim, Isis, por que você não escreve para teatro? Porque eu estava achando que eu queria ser atriz. Mas aí eu vi que eu não queria ser atriz. Perdemos uma outra Fernanda Montenegro. Imagina... Já pensou você? Não, meu irmão, foi exatamente por isso. Eu vi que eu não ia ser uma Fernanda Montenegro. E como é escrever para o teatro, né? Quais são as figuras mais presentes na sua obra? É uma obra mais feminina ou é uma obra mais social? Como é que você traduz Isis por Isis mesmo? Bom, a princípio era uma obra ligada muito no social. Embora os personagens principais sempre tenham sido mulheres, mas de qualquer maneira a minha preocupação, digamos assim, ideologicamente era social. Depois, a partir dos anos 80, passou a ser também feminista. Eu passei a ter uma preocupação fazer realmente, compor uma obra sob o ponto de vista da mulher, com o olhar da mulher. Histórias contemporâneas também. Exatamente, histórias contemporâneas e outra coisa, e em geral universais. Isso você sempre escreve por inspiração ou também atende a pedidos, né? Amigos, né? Diretores de teatro que te pedem, produtores? Normalmente é por inspiração, mas recentemente eu escrevi um monólogo que chama Frau Amália Freud, que é um monólogo sobre a mãe do Sigmund Freud, que foi uma atriz de Belo Horizonte, a Beth Grande, que é uma grande atriz de Belo Horizonte. Ela já fez umas 3 peças minhas e agora está fazendo mais uma peça. Ela queria fazer um monólogo para andar com ele pelo Brasil. E aí me pediu para fazer, ela me deu essa ideia. Por que eu não fazia um monólogo, se eu queria fazer um monólogo inspirado na Amália Freud, a mãe do Freud. Bom, na verdade eu fiz apenas inspirada na Amália Freud, porque tem muito pouca coisa sobre a Amália Freud nos livros do Freud. Não existe um livro assim sobre a Amália Freud. Existem os livros sobre Freud, que são muitos, e a Amália Freud é en passant.
dizer, fala-se na mãe, a belíssima mãe de Sigmund Freud, a relação deles, que era muito, muito forte, que ela era uma mulher muito dominadora e uma personalidade muito forte. E a partir desses dados, que são muito poucos para se compor um personagem, eu compus um personagem que, na verdade, é de ficção. A minha Amália Freud é ficcional. Mas é teatro, né? Peça teatral É teatro. diferente É um monólogo. do Mara Rúbia, né? Que é uma biografia, né? Mara Rúbia é biografia. Foi um desafio para você essa escrita, que é bem diferenciada do teatro? É bem diferente, mas foi um grande prazer escrever esse livro sobre Mara Rúbia. Foi assim, foi uma paixão escrever. Me deu muito trabalho, porque foi uma grande pesquisa, né? Não só uma pesquisa artística, né? Sobre o teatro recreio, sobre o teatro revista, mas também uma pesquisa histórica. Pois é, tem um lado de jornalismo nele também, né? Sua porção jornalista. Tem um lado que é um pano de fundo histórico, que são 4 décadas de história do Brasil. Vem de 4 ou 5, vem de Getúlio a Collor. Porque eu fiz o seguinte, desde que ela foi para o Rio, porque ela era do Pará, desde que Mara foi para o Rio, em 44, até ela morrer, que é em 92, que já era o governo Collor. Então, esse tempo todo, eu faço um pano de fundo das coisas que aconteceram no Brasil de uma maneira geral, e até eu passo um pouco também pela Segunda Guerra, né? E pode virar peça, tá vendo? O caminho do teatro sempre te persegue, não é? Tem uma produtora em São Paulo que quer fazer um musical do Mara Rúbia. Inclusive, ela me pediu para escrever o roteiro do musical, e eu até já tinha, porque esse projeto já vem de algum tempo, e eu até tinha convidado um colega lá no Rio para fazermos juntos esse musical, que é outra coisa que vai dar um trabalho louco. Eita, que ótimo, Luiz. Você não para, não é? Não paro, graças a Deus, não. Vamos falar um pouco dos seus livros, né, sobre teatro, que são necessários, né, para alunos, né, nessa área, professores, teatrólogos. E tem um dos textos aqui, não é? Textos curtos, que está presente no Festival de Cinema de Los Angeles. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, como é que você chegou até lá. E que bom inspirar jovens, né, para outras áreas. Mas é engraçado, porque isso foi uma grande surpresa para mim, essa história do Festival de Los Angeles. Eu não estava sabendo de nada. Enfim, um grupo do Rio, que tem um nome muito interessante, de Aves do Paraíso, que voam ao contrário, é o nome do grupo. Interessante mesmo. Um grupo de jovens. E esse grupo faz muito websérie. Então, esse grupo resolveu fazer uma websérie adaptando uma peça minha desse livro, realmente. Que é uma peça... Quem matou Madame Silva. Quem matou Madame Silva. Que é uma comédia criminal romântica. Olha só, inclui esses 3 gêneros, deve ser interessante, hein? É comédia, é criminal, porque acontece um assassinato, e é romântica porque, bom, não vou contar a história. Tem um desfecho interessante, né? Deve ser, né? E tem uma história de amor dentro dela também, tem uma história de amor. São 5 episódios, né, que eles fizeram. Qual é a expectativa com relação ao festival? Acontece quando? Ele está participando como convidado e competindo também, não é? Bom, é o seguinte, ele está na... Seleção oficial. Está entre os semifinalistas. E não foi ainda dado o resultado dos finalistas. Quem serão os finalistas? Claro que estamos torcendo para entrar nessa final, né? Então, 40 anos de teatro da Isis Baião. Agora a gente vai acompanhar um pouco mais, saber um pouco mais da história da Isis através de alguns amigos. E tem surpresas por aí. Acompanhe com a gente. O que é que eu digo de Isis Baião? Exatamente há 33 anos atrás, no hall daquele teatro ali,
eu tive a oportunidade de conhecer professora Isis Baião. Foi a minha primeira professora de teatro. Talvez seja uma das maiores referências de dramaturgia contemporânea em Teresina. E levou o nome do Piauí e de Minas Gerais para o Brasil, porque ela é mineira e veio morar no Piauí. Então, assim, é um carinho tão grande que eu tenho por ela e pelo que ela contribuiu para a minha construção enquanto ator, enquanto diretor, para ser a pessoa que eu sou hoje, o homem de teatro que eu sou, eu tenho que agradecer a Isis Baião. Isis Baião, um nome, uma cabeça pensante, uma mulher de muita sensibilidade, uma escritora, uma dramaturga, jornalista. Um texto inteligente, denso, forte, muito interessante. Ela faz atualmente um trabalho fantástico para a cultura do Piauí, é muito relevante, porque quem diria que há 10 anos atrás se iria ter em Teresina, no Piauí, oficina de teatro. E isso ela está fazendo muito bem, é um incentivo àquelas pessoas que querem escrever para teatro, que querem serem diretor de teatro e ser artista de teatro. E o que eu digo da Isis também é que ela tem um prêmio espetacular, um prêmio a nível... Foi a única escritora brasileira da América Latina, inclusive, que ganhou esse prêmio em Atenas, na Grécia. É um prêmio, inclusive, dado pelo próprio presidente. Isso é uma coisa muito relevante, não só para o Brasil, especialmente para o Piauí. Eu tenho esses 2 livros dela, que todos 2 eu recomendo, são livros maravilhosos. Como eu disse antes, um texto muito inteligente. Isis é uma mulher brilhante, é um pequeno gênio. Além disso, é um doce de pessoa, uma pessoa que tem uma conversa muito interessante, amiga dos amigos, muito família, que adora o Piauí, que adora a cultura, que adora ser incentivadora da cultura. Ela tem um papel preponderante aqui no Piauí, na nossa cultura, do nosso estado, e que leva o nome do Piauí lá para fora. Isis, meu beijo carinhoso, sou sua grande admiradora e fã. Isis Baião, 40 anos dedicado a peças de teatro e continua produzindo, né? Isso é ótimo. E você escolheu agora mesmo morar em Teresina, é isso? Estou aqui há 3 anos. O que é que você está achando dessa mudança? Morei 48 anos no Rio e agora estou aqui. Bom, eu estou gostando muito porque eu estou fazendo um trabalho muito importante, que eu considero importante, acredito que seja, porque é um trabalho de formação de autores. Novas gerações aí, não é? Que ótimo. Exato, para a dramaturgia piauiense. Eu acho que eu estou colaborando realmente no enriquecimento da dramaturgia piauiense. E é um trabalho de oficinas que eu faço aqui para a Secretaria de Cultura. E que o Fábio Novo me dá o maior apoio por essas oficinas. São 4 oficinas por ano. A oficina de... Esse ano eu vou dar, primeiro começa em março, né? Março e abril eu dou oficina de esquete de humor. Depois eu vou dar uma oficina que é diálogos no teatro, no cinema e na televisão. Isso eu já quero fazer, viu? Você me avisa esse? Aviso. São cursos de quantos módulos? São 15 semanas? Não, cada oficina dessa é um módulo. Sim. A oficina total chama Oficinas de texto teatral. Mas né? É durante a semana, fim de semana? Não, eu dou durante a semana. Sim. Durante a semana. Então, isso no primeiro semestre eu dou essas 2 que eu te falei. No segundo semestre eu vou dar uma oficina de adaptações. Por exemplo, eu quero dar do conto para o teatro. Então, eu pego um conto e mostro como é que adapta esse conto para a linguagem teatral. Tá? E vou dar também monólogos, que eu já dei o ano passado e que foi assim, todo mundo adorou essa oficina de monólogos. E eu vou dar esse ano novamente monólogos. Eu posso saber, Isis, qual a sensação da autora em ver um texto seu ganhar vida no teatro? Como é que é isso? Você já presenciou isso muitas vezes, né? No Rio, em Minas.
Bom, olha, é uma coisa maravilhosa, porque na verdade você escreve para o palco. Aqui eu escrevi essa história, né, que é a história de Mararrúbia. Eu escrevi, aquele negócio do autor para o leitor, né? Aqui não, são as peças de teatro que serão ensaiadas por um diretor com um grupo de teatro e que vão para o palco. E é maravilhoso, porque o trabalho de teatro é um trabalho coletivo. Cada um dá a sua colaboração. A visualização ela tem que ser mais ampla, né? Os cenários. Exatamente, porque cada um dá a sua colaboração. Quer dizer, o diretor pega o texto e imagina aquilo no teatro. Então ele faz uma concepção daquele texto e vai ensaiar os seus atores de acordo com essa concepção, né? Então, é uma coisa que é fundamental para um autor, é ter um bom diretor. Porque um diretor, ele pode não saber ler uma peça, quer dizer, ele pode interpretar de uma maneira totalmente diferente uma história de uma peça e fazer uma bobagem. E a culpa é do diretor, né? O texto está lá. A adaptação geralmente é livre para o teatro. Esse processo de escrita nem sempre eles seguem ao pé da letra, né? Na adaptação. Ah, você diz a adaptação de pegar um conto e tudo. Bom, essas coisas, claro que se você fizer de um autor vivo, quer dizer, claro, obviamente que para dar uma oficina não tem problema nenhum. Você pode pegar que ninguém vai cobrar direitos autorais, né? Mas se você for montar aquilo e cobrar a bilheteria, você vai ter que pagar direitos autorais ao autor do conto. No caso aí, se você adaptar do conto para Agora, na oficina em si, não. Para você ensinar as pessoas a fazerem isso, ninguém cobra. Eu mesma, as minhas peças estão sempre nas escolas de teatro. Circulando livremente. E né? eu acho maravilhoso, é uma maneira também de divulgar o autor, sabe? É uma maneira de você, de sua obra resistir, como é que se diz? Ficar circular, viva. Né? Circular e também. Vivacidade mesmo. E também continuar viva depois que você se for. Porque se os jovens não levam a tua obra, se os jovens não conhecem a tua obra, porque os jovens é que são o futuro, né? E quais são suas referências literárias, teatrais, em quem você se inspira, quem você cita como uma leitura obrigatória para essas novas gerações que gostam de teatro, que querem ser bons atores, ou bons produtores mesmo, né? Uhum. Quem são? Bom, eu acho que nós temos autores muito bons, e é claro que falar Nelson Rodrigues é o óbvio, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é fundamental um autor, né? Se você quer escrever para teatro, é fundamental que você conheça Nelson Rodrigues, porque, inclusive, existe uma dramaturgia antes e outra depois de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues realmente faz um divisor de águas na dramaturgia, né? Ele começa a usar a linguagem coloquial, ele começa a usar técnicas de cinema no teatro, a coisa do flashback, essas coisas todas. Então, o Nelson, não tem dúvida nenhuma que ele é um monstro do teatro brasileiro, né? Aqui, o Piauí tem autores ótimos também, né? Tem autores bons também. Uma última pergunta, eu quero conhecer um pouco mais da mulher Isis Baião. Uhum. Dá para falar sobre ela? Dá, mas eu gostaria de falar só mais uma coisa sobre... Fale, por favor. Sobre essa questão das oficinas. Inspirações, né? Das oficinas. Que o ano passado, além dessas oficinas que eu tenho dado, essas 4 oficinas, esses 4 módulos, eu dei uma oficina o ano inteiro que foi tipo consultoria para um grupo
de pessoas que tinham feito as oficinas no ano retrasado comigo. Então, esse grupo já ficou, fez essa oficina que foi assim de formação de autor. E nós vamos fazer com esse grupo, desse grupo, cada pessoa, que são cinco pessoas no grupo, cada um fez uma peça e nós vamos fazer uma mostra chamada A Nova Dramaturgia Piauiense. Essa nova dramaturgia, mostra da nova dramaturgia piauiense. Será encenada agora no primeiro semestre, né? Sim, Agosto, vai ser... Aliás, março? Vai começar dia 22 de fevereiro a 22 de março, às quintas-feiras. Então serão 5 quintas-feiras, começam no dia 22 de fevereiro e vai até 22 de março. E essa mulher moderna, não é? Carioca, brasileira, mineira, piauiense. Como é que é incorporar essa brasilidade toda nos seus textos? Eu gosto demais dessa coisa de eu ter 3 terras, né? Porque, na verdade, eu tenho 3 terras. Eu nasci em Minas, eu fui criada aqui e eu vivi, na verdade, a maior parte da minha vida mesmo no Rio. Lá eu me formei em jornalismo, lá eu me tornei dramaturga. Lá realmente eu vivi a minha vida adulta e tudo. Enfim, então na verdade eu tenho 3 terras. E fico muito feliz com isso. Eu digo, eu sou uma cidadã brasileira. Moderna sempre, não é? Ah, sim, eu acho que é muito importante a gente arejar a cabeça sempre. Eu gosto muito... Eu acho que o artista pensa de forma diferente, ele vê o mundo com uma percepção nova, não é? Sim, primeiro, a coisa que mais acaba com a sua cabeça, com a sua inteligência, com a sua criatividade é o preconceito. Se você começa, sabe, essa coisa do preconceito, do moralismo idiota, esse tipo de coisa, isso te prende. Eu acho que o preconceito é uma amarra dentro de você. Eu digo, tem uma personagem que tem uma frase assim, o que faz um conservador é o medo de ser. Eu acho isso. É verdade. Isso eu estou citando a frase de uma personagem minha. O que faz o conservador é um medo de ser. As pessoas têm medo de ver o mundo como ele é. Né? E mata antes, né, do personagem viver, mata a vida antes de viver, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa, você se restringe. Você vai... São as amarras. Eu acho que não há amarra maior do que a amarra do preconceito. Adoro seu visual. Eu acho que você sempre usou o cabelo nesse tom, né? Desde que eu lembro, assim. Exatamente. Eu uso cabelo vermelho há muitos anos. Engraçado que lá no Rio era muito comum as pessoas me chamarem assim na rua, Rita Lee, por causa do cabelo vermelho, né? Você tem uma versão roqueira também? Pois é. Aliás, eu adoro Rita Lee, eu achava muito interessante. Então já é algo particular, que faz parte da sua personalidade, essa cor. Ah, sim, porque inclusive eu comecei a usar o cabelo vermelho, foi antes da Rita, porque a Rita nessa época, cada dia ela estava com uma cor. E eu só usava o vermelho, entendeu? Ela botou cabelo azul, cor de rosa, tudo quanto era cor de cabelo, de vez em quando a Rita mudava, né? Eu não, eu sempre foi vermelho mesmo. Eu me apaixonei por essa cor, pronto, e fiquei aí. Eternamente jovem, viu, Isis? Muito obrigado. Obrigada e a gente vai você, acompanhá-la. Beijo grande. Nesses 40 anos de comemoração, né, da Isis no teatro, o Piauí te deve muito e que bom que seus textos estão cada vez mais se tornando tão conhecidos do público e de quem trabalha com produção teatral no Brasil. Eu sei que tem muitos prêmios, a gente não pode falar tanto sobre isso, mas inclusive indicações internacionais, premiação internacional no Brasil. Parabéns mesmo, viu? Obrigada, querida. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com você aqui.